O Supremo Tribunal Federal divulgou, então, a decisão judicial que revogou o benefício do livramento condicional que foi conferido ao ex-deputado Daniel Silveira, que é preso e condenado pelo Supremo Tribunal Federal e que está no regime de cumprimento de pena e que havia recebido o livramento condicional. Conforme algumas notícias foram veiculadas hoje, logo pela manhã, a gente vê essa aí, por exemplo, no Metrópole, também teve aqui na CNN, informando que a Polícia Federal havia cumprido uma prisão em face do ex-deputado Daniel Silveira. Ele havia sido colocado em liberdade há poucos dias após ter recebido o livramento condicional. Ocorre que, conforme a decisão que foi divulgada aqui no Supremo Tribunal Federal, no site do Supremo Tribunal Federal, a gente vê que houve o descumprimento das obrigações que foram impostas por ocasião da concessão do livramento condicional. Veja só, isso aqui é uma questão muito relevante porque a gente tem que ter em mente o seguinte, né? E eu quero que você fique para a gente ver aqui a decisão judicial que foi conferida, deferida ou proferida pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, que a gente tem que entender o seguinte: uma coisa é discutir o mérito. Você pode discutir o mérito, mas a prisão do ex-deputado federal é fruto de um processo viciado, não sei o que. Tudo bem, você discute o mérito ali, né? O juiz não seria competente, houve um excesso, não houve um excesso, tudo bem. Agora, aqui é um aspecto formal. O descumprimento das obrigações é um aspecto formal, por quê? Não se está discutindo o mérito, se o cara fez ou não aquilo que ensejou a responsabilidade penal dele. Mas, na verdade, está se discutindo a execução penal, se ele está cumprindo as regras ou não, que são objetivamente impostas. Então, as regras que foram impostas, a gente vê no próprio site do Supremo Tribunal Federal que há a divulgação da decisão em que foi concedida a liberdade condicional. A decisão foi, pelo menos a notícia foi veiculada no dia 20 de dezembro. E aí nós tivemos a divulgação da decisão aqui no próprio site do Supremo Tribunal Federal. Leia a íntegra da decisão. Acompanhe comigo. E aí você tem a decisão. A decisão estabelece obrigações que são de verificação objetiva, né? Você cumpre ou não as obrigações. E aqui, veja só, não está se discutindo aqui aquilo que teria ensejado a condenação, a ameaça ao ministro, não sei o que, o ministro foi vítima, não. Aqui está se discutindo simplesmente a execução penal. São regras da execução penal. Então você teve aqui as determinações objetivas. Na primeira parte, a gente tem a utilização do tornozeleira eletrônica. Isso foi o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao conceder o livramento condicional. Basicamente é o seguinte: tem que andar na linha, em se tratando de cumprimento de pena. A gente vê no dia a dia e realmente há um descumprimento por muita gente aqui no primeiro grau de obrigações de livramento condicional. Por várias vezes a gente vê e é capturado, né, pessoas que deveriam estar em casa, estar no bar, pessoa que rompeu a tornozeleira, e aí acaba perdendo o benefício. Às vezes é uma liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, por exemplo, nem é o cumprimento de pena, mas a pessoa descumpre as obrigações que são objetivamente estabelecidas. Aí quais seriam as obrigações que foram estabelecidas ao ex-deputado Daniel Silveira? A utilização de tornozeleira eletrônica, a proibição de se ausentar da comarca e obrigação de se recolher na residência. Então, isso aqui é muito comum, das 22 às 6, fim de semana e feriado, tem que estar em casa. Terceiro aqui, a comprovação de obtenção lícita, e foi estipulado o prazo de 15 dias, comparecimento às segunda-feiras pelo juízo da execução penal, proibição de mudança de residência sem autorização da corte, proibição de utilizar as redes sociais, proibição de concessão de entrevistas ou manifestações, proibição de frequência a clubes de tiro, proibição de frequência e participação em cerimônias, festas realizadas que envolvam instituições policiais, vedação a posse ou porte de arma de fogo, manutenção ou suspensão do passaporte e proibição de contato com as pessoas que são envolvidas ou que estão sendo investigadas pela tentativa de golpe de Estado. Então essas são as obrigações objetivas. Aí é o seguinte, veja só, a gente trabalhou aqui recentemente do caso do Roque Saldanha, que teve ali a imposição de... Ali eram medidas cautelares, mas objetivas, e você tem que entender o seguinte: se você não cumpre, você descumpre. Se você descumpre, você dá espaço para ter o benefício concedido em seu favor revogado, modificado, e que com toda certeza vem seu prejuízo. Então, assim, não tem como você querer discutir o cumprimento ou não das obrigações que são concedidas em uma situação de benefício em seu favor. Aí vamos pegar aqui a decisão que hoje revoga, né, o livramento condicional. A decisão foi publicada no próprio site do Supremo Tribunal Federal. A notícia diz o seguinte: olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal revoga o livramento condicional que havia concedido na última sexta-feira, dia 20, alguns dias, ao ex-deputado Daniel Silveira.
Entre as exigências estava a proibição de sair da cidade e a obrigação de se recolher à sua residência entre as 22 e 6 horas. Aí, segundo o relator, no caso do ministro Alexandre de Moraes, Daniel desrespeitou as condições logo em seu primeiro dia de livramento condicional, somente retornou à residência às 2h10 da manhã. Na avaliação do ministro, o comportamento de Silveira demonstra seu total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira. Conforme o relator, o ex-deputado já infringiu medidas cautelares ao menos 227 vezes, desde a fase inicial do seu processo criminal. A gente viu que em relação ao Roque Saldanha, o Roque Saldanha descumpriu mais de 50 vezes as medidas cautelares que foram determinadas contra ele. Aqui não é medida cautelar, assevero para você, aqui não é medida cautelar, aqui é descumprimento do livramento das obrigações do livramento condicional, mas o efeito é o mesmo, você tem uma imposição de uma obrigação objetiva, se você descumpre aquela obrigação objetiva que é estabelecida, você dá aso a se sujeitar a alguma sanção, tá? E aí a gente tem aqui a decisão que foi proferida, que foi divulgada no Supremo Tribunal Federal, e aí diz o seguinte, olha, ocorre, entretanto, que logo em seu primeiro dia, em livramento condicional, o sentenciado desrespeitou as condições expostas, pois, conforme informação prestada pela Secretaria Penitenciária, no dia 22 de dezembro, somente retornou à residência às 2h10 da madrugada, ou seja, mais de 4 horas do horário limite fixado nas condições judiciais. Seria esse o descumprimento. O que a gente pode falar, então, é o seguinte, mas tá um rigor muito forte, né? Tudo bem se você falar um rigor, porque a gente vai ver em outras situações pessoas que descumprem as medidas cautelares e você vê ela por aí, né? Vê ela, não houve nenhum prejuízo e se tratando de medidas cautelares. Mas aqui, veja só, os órgãos são formados por uma composição de vários outros órgãos. Então, o Poder Judiciário recebe a informação da Secretaria Penitenciária. Uma vez que se recebe a informação, às vezes o que falta é isso, é receber a informação, é juntar aquela informação no processo para que o magistrado tome uma decisão. Mas se você tem um órgão, que é a Secretaria Penitenciária, comunica formalmente ao Poder Judiciário o descumprimento da medida, da medida imposta, no caso da obrigação frente ao livramento condicional, com toda certeza o Poder Judiciário vai decidir. Vai decidir se chama aquele indivíduo para prestar esclarecimentos de forma preliminar, porque o Poder Judiciário pode isso, ou se já revoga a medida cautelar ou o benefício do livramento condicional que já havia sido deferido. Então, o Poder Judiciário tem que decidir a partir do comunicado da informação. Isso vale para qualquer pessoa. Eu tô falando, eu vejo no dia a dia, a gente vê por aí, Brasil afora, as pessoas descumprindo, e uma vez que essa informação do descumprimento ou de uma medida cautelar ou de uma obrigação que é imposta em sede de um livramento condicional, a pessoa tendo aquele benefício perdido, né? Perde-se, de repente está usando a tornozeleira, não carregou a tornozeleira, essa informação chega até o Poder Judiciário, a pessoa perde aquele benefício que havia sido concedido, tá certo? Quero saber a sua opinião a respeito dessa situação do ex-deputado Daniel Silveira. O que você pensa? Se você concorda, se você discorda, se você quiser entrar no mérito, também pode comentar aqui no campo dos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar aí e até o próximo vídeo.